todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje teremos o terceiro módulo, a qual vamos dar continuidade ao nosso curso teológico. Lembrando que esse curso é um oferecimento da FATEM juntamente com a FATECOM. É um curso básico em Teologia Sistemática Livre. E vamos aos estudos com a nossa apostila desta terceira aula. Estou aqui com o mouse aqui em cima. Vou abrir a minha apostila em um PDF. Peço que vocês façam o mesmo para nós darmos continuidade ao nosso curso. Aqui neste terceiro módulo eu quero apresentar a vocês esse estudo, o conceito bíblico do pecado, pois a Bíblia ela utiliza muitas palavras, tanto em hebraico como em grego, para definir o conceito de pecado. No Antigo Testamento, Hatá ou ata significa errar o alvo. Seu equivalente grego é amartano ou hamartano. A ideia é que o homem, ao errar o alvo, atinge outro lugar, o lugar errado. Essa palavra ela designa pecados morais, Idolatria e pecados cerimoniais. Temos aqui exemplos, Êxodo 20:20, Juízes 20:16, Provérbios 8:36 ao 19:2 também. Temos Ra, muitas vezes indica calamidade e é frequentemente traduzido como mal ou perverso. Pode indicar algo moralmente errado. Gênesis 3:5, 38:7, Juízes 11:27, o texto de Isaías 45, verso 7. É controverso quanto ao sentido entre calamidade e mal, cuja interpretação mais aceita é calamidade ou mal punitivo. Parte 3, a palavra pecha, significa rebelar ou transgredir ou revoltar, texto de 1 Reis 2:19, e também temos 2 Reis 3:5, Salmo 51:13, Isaías capítulo 1, verso número 2. A palavra aon, iniquidade, culpa. Temos aqui a referência de Salmos e também Números. A palavra shagam, errar ou extraviar-se, como uma ovelha ou um bêbado. Isaías 28:7 e também Números 15:22, Eu quero levar vocês a refletir sobre esse estudo ao qual estamos fazendo agora, sobre essa terceira parte do nosso curso teológico livre. É um curso para conhecimento teológico, para quem deseja pregar, ou você até mesmo que já prega, já ministra, você que já fez algum curso teológico. Isso aqui é apenas para ressaltar este conhecimento que você tem. Eu estou tentando explicar de forma simples, para também que leigos também possam entender um pouco sobre esse campo teológico, a qual é um estudo sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre o princípio, o meio, e o fim de todas as coisas, também no campo teológico também, que abrangemos aí vários assuntos na primeira e na segunda aula. E nessa estamos abrangendo este assunto do conceito bíblico do pecado aqui nesta primeira parte, Aqui temos as referências e vamos para os ensinos de Cristo, Eu deixo aqui para vocês lerem estas partes, ao qual não quero tomar o tempo de vocês nesta parte aqui, que são alguns nomes em hebraico e também
alguns nomes em grego. Para quem não sabe, o Novo Testamento ele foi traduzido aí, ou foi escrito aí, do grego, né? No grego. E o antigo aí, hebraico, aramaico, lembrando línguas ali da parte do Oriente ali. E hoje temos diversas traduções tiradas dos originais, né? Isso não tira a grandiosidade de Cristo, não tira a grandiosidade da palavra. Cremos que ela é inerrante e um livro que, um conjunto de livros, né? Que Bíblia significa um conjunto de livros, né? Então, nós cremos aí piamente que o Senhor usou 11 mulheres aí para guardar a tua palavra, para que hoje nós possamos estar aqui estudando a tua santa e gloriosa palavra, né? E o estudo do pecado nos ensinos do próprio Jesus, do próprio Cristo, do próprio Mashiach, do próprio Yeshua, em teu nome original. A Bíblia utiliza muitas palavras, tanto em hebraico como em grego, como eu acabei de dizer, né? Hebraico e grego, hebraico Antigo Testamento, grego e Novo Testamento, para definir o conceito de pecado. Alguns pecados específicos, por exemplo, o sacrilégio, encontramos em Marcos, no Evangelho de São Marcos, né? Capítulo 11, verso 15 ao 18. Uso profano de pessoa, lugar ou objeto sagrado, dicionário Aurélio. Hipocrisia, Mateus também. Mateus, aliás, 23, 11, 36. Não praticavam o que pregavam, né? Isso aqui eu sei bem, o Cristo está falando para escribas e fariseus, dizendo que ele lançava ali um lago filactério, ou seja, ali uma doutrina pesada, a qual nem eles mesmos possam suportar. Isso aqui, irmãos, tem acontecido nos nossos meios, isso é uma hipocrisia a qual muitos ministérios, né, eles colocam doutrinas, ensinamentos que nem mesmo eles cumprem. Lembrando que todo ensinamento ele tem que ser baseado totalmente na palavra de Deus, tem que talvez passar por concílio da igreja, né? Tem muitos ministros que não fazem isso, coloca a tua própria regra e quem não cumpre aí, segundo eles, estão errados, né? Eles não aceitam opiniões, né? Isso é um erro. Creio que a igreja está tentando rever alguns conceitos aos quais foram traçados algumas décadas, talvez séculos atrás, principalmente a igreja latino-americana, né? Ou seja, aqui também a igreja do Brasil, e ampliando os conceitos aí, talvez estão se tornando como os próprios fariseus, né? Temos que vigiar nesta parte, você ministro, você que faz parte de um ministério. Eu peço a você que faça um exame de você mesmo. Se você já tem aí as tuas bases teológicas formadas, peço que reveja realmente se ela está totalmente baseada dentro da palavra de Deus, né? Então temos que analisar isso. A palavra de Deus é algo muito sério, né? E aqui estamos juramentos, tentando estabelecer diferenças entre jurar pelo santuário ou pelo ouro do santuário, né? 16, 22 aqui. Ele está falando também em Mateus 26 aqui, 16, 22. Davam dízimo, mas não faziam o que era justo. Ou seja, cumpriam ali preceitos, mas não faziam o que era justo diante de Deus, né? Cobravam por orações, por longas orações, e uma hipocrisia tremenda que os sacerdotes faziam naquela época, né? Temos aqui a parte 3, a avareza, Lucas 12, 15, blasfêmia, Mateus 12, 22, 37, e a transgressão da lei, ou seja, a desobediência da lei de Moshe. O que era Moshe? Moisés, né? Moisés. Mateus 15, 3, 6. E o orgulho, Mateus 10, 20 ou 28 e Lucas 14, 7, 11. Pedra de tropeço aqui, Mateus 18, 16.
e deslealdade, né? Deslealdade da palavra de Deus, né? Imoralidade, Mateus 5:27, e ausência de frutos. Enfim, irmãos, aqui temos toda uma lista de pecados específicos dentro da temática dos ensinos de Yeshua, de Jesus Cristo. E algumas categorias de pecado. Falta de oração também é pecado. Lucas capítulo 18, verso de número 1. Esse aqui eu quero ler com vocês, tá? Vou pegar minha bíbliazinha aqui. Vou pegar o celular, né? Estou com o celular na mão. Vamos lá ao texto de Lucas 18. Vamos ler aqui com vocês que estão fazendo curso teológico, né? Isso aqui é focado na palavra de Deus. Lucas 18, verso de número 1 até o 8 aqui. Vamos ver o que diz esse texto. Uma Bíblia versão NVI. Esta versão é versão boa, né? Para que nós possamos adentrar dentro deste assunto, o que é pecado, né? A falta de oração também é um pecado. Muitos crentes, muitos irmãos não orem. Aqui, irmãos, a parábola da viúva persistente, né? Esta versão é a versão NVI. E diz assim, no capítulo 18, verso de número 1. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, aqui na parábola, né? Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-las, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe de importunar. O Senhor continua, presta atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Jesus está perguntando para as pessoas que estavam ouvindo ele, que chamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então Jesus está falando para que você persista em oração. Deixar de orar é um pecado. Lemos que Cristo, ele orava continuamente e encorajava os seus discípulos. No Monte das Oliveiras, você vai ver diversas vezes ele orando ali no Monte das Oliveiras, a qual era um lugar tranquilo para que ele pudesse meditar em oração, em jejuns, buscando a face do Pai, né? Temos aqui capítulos, versículos em livro de São Mateus. Vocês podem acompanhar isso aí. O que é o fermento? Atitudes internas erradas aqui de Lucas também. E quarto, o fermento, ou seja, o fermento, ensinamentos ou doutrinas, né? Que não está descrito, mas inicialmente é isso. O fermento dos fariseus. Jesus vai falar em Mateus 23:14, versos 26 ao 29, também de São Marcos, depois de São Lucas aqui. Em Mateus de novo, em Marcos. Herodianos aqui. Algumas origens do pecado. Satanás, Mateus 12, 26, 13 e João 8, 44. E o mundo em João 15, 18, 19. E também do coração, Mateus 15, 19. A universalidade do pecado, ou seja, Jesus afirmou que somente Deus é bom, que nenhum ser humano pode ser considerado bom. Aqui é aquela frase
que alguém diz, bom homem, ou bom Jesus, o que eu devo fazer? Ele diz, só há um bom, que é Deus, né? Jesus estava apontando para o Pai. Ele também declarou que até seus discípulos escolhidos eram maus. Olha só isso. Exemplo foi Judas Iscariotes, né? Ele deixou que o diabo tomasse conta do teu coração. Muitos acreditam que Judas estava predestinado a isso. Eu sinceramente não creio que ele em específico estava predestinado, mas eu creio que se cumpriu nele, né? Até todos possam ver que o diabo também tentou a Pedro também, né? Então poderia também ser Pedro, como não? Poderia ser qualquer outro discípulo de Jesus. Eu creio que se cumpriu nele, porque o coração de Judas Iscariotes já era mau mesmo, né? Por si só, a Bíblia vai dizer que ele era um ladrão, que ele roubava o que caía da bolsa, ou seja, era um tesoureiro de Cristo ali. Tinha a bolsa para comprar alimentos, para comprar as coisas, para o ministério de Cristo, né? E temos também as consequências do pecado, né? Afeta a nossa vontade, João 8,44, e afeta também os outros. Tem pecados que afetam as pessoas, ou seja, pessoas, afeta terceiros, né? Não a própria pessoa, né? E também afeta a nossa vontade também, né? Mas temos aqui o perdão do pecado. As bases do perdão são o Senhor Jesus. João 29, sua obra na cruz, Mateus 10, 28, 26, 28, 20, 28, 26, 28. E uma das consequências do perdão é que são perdoados, devem também perdoar os outros, ou seja, na oração do Pai Nosso, universalmente conhecida, Jesus ele vai dizer, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Então Deus, o próprio Cristo ensinou, estava dando na verdade um exemplo de oração, né? Não é que Jesus ali inventou uma oração na hora, que a própria palavra de Deus vai dizer, para não usar de vãs repetições quando fordes orar. Quando os hipócritas fazem isso, ou seja, orações ensaiadas, irmãos. Por exemplo, se você tem esse costume, né, é bom você rever isso. Por exemplo, você pega ali Salmos 91, você vou fazer a oração do Salmo 91, lê o que está escrito ali e coloca aquilo como uma oração para a tua vida ali, né, e faz ali uma campanha em cima disso, enfim. Se é um costume seu, eu não vou julgar você, mas eu quero que a partir de hoje você reveja esses conceitos. O que é oração, irmãos? Oração é falar com Deus, sinceridade com Deus Pai, né? Não precisa usar palavras bonitas, ó Senhor inefável, inerrável, onipresente. Deus não está nem aí para essas coisas, não. Isso chamamos de religiosidade e temos que cortar isto já. Talvez seja bonito, a qual você faça uma oração ali quando estiver no púlpito pregando, talvez essas palavras possam vamos dizer que possam ser de boa valia, né? Mas no teu íntimo ali, o próprio Cristo vai dizer, entra no teu quarto, ora, que o teu Pai que está em secreto, né, vai te abençoar em público, né? Então, se for orar na tua casa, não seja tão religioso assim, né? Falo por experiência própria, que eu também era desta forma. Não seja assim formalmente, desde que você saiba que Deus, Ele é Senhor da tua vida, que Deus é Pai, é Criador de todas as coisas, Ele é soberano. Inicia a tua oração dizendo, Senhor, meu Deus e meu Pai, né? Enfim, você e Deus, né? Você e Deus, lembrando que Ele é o Rei soberano de todas as coisas, tá bom?
ou estudo o pecado herdado, né? O pecado herdado é o estado pecaminoso em que nascem todas as pessoas, herdam tal realidade dos próprios pais. É também chamado de pecado transmitido, natureza pecaminosa e pecado original. O que é o pecado original, meus irmãos? A nossa natureza pecaminosa vem de Adão e Eva, né? Eles foram criados e foram colocados no Éden, no jardim que estava localizado no Éden. E veio a serpente, Satanás, e os enganaram, e entrou o pecado a partir daquele momento. Então, nós nascemos embaixo do pecado de Adão, ou seja, os nossos pais, né? E Deus, ele tem estabelecido o teu reino através de Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Ou seja, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, desta natureza, quando você passa a ter um conhecimento da palavra de Deus, como eu disse, Deus, ele te dá o livre arbítrio para que você faça o que você quiser. Não é forçado, ele te dá sinais, ele é um pai, ele não quer ver os teus filhos perdidos, né? Então ele quer que todos nós iremos atrás buscando a salvação. E eu costumo dizer por mim mesmo, a salvação ela é individual e a graça ela tem nos alcançado, como também alcançou o próprio Saulo, que depois se tornou Paulo. Essa mudança de nome veio porque ele era perseguido, né? Então foi ali uma mudança para que ele pudesse anunciar o evangelho para os gentios, né? Você pode ler isso em Atos, capítulo de número 9, esta conversão de Saulo para Paulo, esta conversão de que ele cai, muitos vão dizer que ele cai do cavalo. Certo é que ele cai de algum lugar ali. Ele cai e os teus olhos ficam como que fechados, como cego, né? E veio na mesa, orou nele, caiu os escamas dos olhos, enfim, todos podem ler isso aí. Literalmente podem ler, tá? Evidência das Escrituras, somos por natureza filhos da ira. Efésios 2:3. Não adquirimos essa condição durante a vida, mas somos concebidos com ela. Tá vendo? Nós já nascemos com esse pecado natural. E todos os homens estão debaixo dessa realidade que cega. Segundo Coríntios 4:4. Obscurece o entendimento e torna o homem alheio a Deus. Efésios 4:18. Corrompe a consciência e as emoções. Está em Romanos 1:21, 24, 26. E também Tito 1:15. Aprisiona a vontade, fazendo o homem se opor a Deus. Romanos 6:20, 7:20. E a depravação total na parte C, a Bíblia demonstra que o homem é totalmente depravado. Depravação, no caso, significa perversão ou corrupção, ou seja, corrupção do homem. O homem é corrupto, o homem é falho, o homem erra. Mas Deus, ele está apto para perdoar se realmente você pedir perdão a ele e não voltar mais a cometer aquele pecado. Isso se chama graça, né? Todos os aspectos da vida humana, parte B. Enfim, temos aqui diversas partes. Toda pessoa demonstra sua depravação de maneira tão completa quanto poderia. Os pecadores não têm consciência ou indução natural a respeito de Deus. Aqui está falando do ímpio. O ímpio, antes da sua conversão, estava como Saulo, os olhos fechados ali, cheio de escamas. E quando caem essas escamas dos teus olhos, o campo da realidade de Deus, ele se abre como leque a você, e a salvação ela é anunciada a você. Eu vejo muitos amigos meus que se afastaram dos caminhos do Senhor,
porque ou deixaram de acreditar ou acreditam em outras coisas fora do campo bíblico, né? Não acreditam mais. E isso, quando a pessoa deixa de acreditar nisso, ou seja, ela rejeita a salvação em Cristo Jesus, ela rejeita totalmente o sacrifício que Deus fez, né? Entregando o teu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixaram de ser co-herdeiros de Cristo, ou seja, nós não somos herdeiros de Cristo, somos co-herdeiros. Herdeiro é Cristo. Cristo foi o herdeiro de Cristo. Cristo foi o herdeiro do Pai, né? Deixando bem claro. Eu disse de Cristo porque o próprio Jesus ele disse para Felipe: Felipe, estou há tanto tempo convosco e você não tem me visto. Quem me vê a mim vê o Pai. Jesus está falando em unidade, né? Que ele e o Pai estavam em unidade, porque as obras que ele fazia, ele não fazia dele mesmo, né? Mas ele fazia por intermédio do Pai que o enviou. E o Espírito Santo que cooperava para que o ministério de Cristo obtivesse sucesso. Que em João 14 ele faz a conhecer para os seus discípulos, ele fala sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito da verdade. Isso já entra no campo da pneumatologia, né? Ou no campo ali, essa construção que se deu aí em vários concílios, a construção da Trindade, que Deus ele é Pai, né? Que ele é Pai, ele é Espírito, e ele também veio em carne, né? Mandando o teu Filho para que nós pudéssemos acreditar que Jesus ele é o Salvador dos nossos pecados. Os pecados, parte C, aí, né? Eles são naturais, Espírito de Deus. Os pecadores incorrerão em todas as formas de pecado. Parte D, as pessoas não fazem coisas boas aos olhos dos outros. Com certeza, a depravação total significa que a corrupção se estende, a parte A aqui, né? se estende a todos os aspectos e faculdades da vida humana. Na parte B, não existe nada em pessoa alguma que faça com que ela seja aceita por um Deus justo. Ou seja, Deus ele já nos ama. E não existe nada que você possa fazer para que ele possa te amar mais ou te amar menos. Ele te ama e pronto. E ponto. Vou colocar um ponto final na nossa fala aqui. A morte é a penalidade de pecado. Ou seja, o salário do pecado é a morte, né, meus amados que estão ouvindo aí. Amados também. Mulheres, missionários, pastores, diáconos, enfim, seja qual for o teu cargo eclesiástico dentro da igreja. Você pode ler, deixa eu ver que página está aqui. Página 6, tá? Página 6 aqui. Deixa eu subir mais um pouco aqui, que a gente procura a página aqui. Está embaixo aqui a página. Nesta página de número 6. Tá. As imputações básicas, estudo a imputação do pecado. Imputar significa atribuir, identificar ou entregar algo a alguém. Um aspecto central deste conceito não é a mera influência, mas o envolvimento. No caso do pecado, trata-se da culpa do pecado. O AT, que é o sigla para o Antigo Testamento, contém vários exemplos do conceito de imputação. Está em Levítico capítulo 17, verso 4, em 1 Samuel 22:15 e também em Salmos 32:2. O NT, ou seja, o Novo Testamento, apresenta o mesmo conceito, né? Aqui no livro de Tiago,
2:23, em 2 Coríntios 5:19. 3 imputações básicas são: imputação do pecado de Adão à raça humana, como eu já tinha lido ali atrás, né? Em cima ali. Nós já nascemos com esse conceito de pecado por causa de Adão e Eva. A imputação do pecado do homem a Cristo na cruz, ou seja, Jesus ele cumpriu Isaías 53, né? Que verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então se cumpriu ali na cruz, se cumpriu ali. Mas para que este sacrifício seja aceito por você mesmo, você tem que aceitar a palavra, aceitar que Cristo ele deu a tua vida terrena, se sacrificou por você, ele te ama tão poderosamente que ele se fez sacrifício vivo, né, para que você pudesse estar diante dele, né? A transmissão do pecado imputado, irmãos, eu vou pular esta parte aqui, que esse aqui é só você ler, tá? O remédio para o pecado, que tem isso aqui é a continuação, tá? Inimigos do cristão. O que eu quero aqui? Temos aqui 27 páginas. Para que esta aula não fique tão grande, eu preciso ressaltar na página 14, grave bem, página 14, número 2 aqui, tá? A divindade absoluta do Cristo encarnado. Isso aqui é muito importante no nosso campo teológico. Ele possui atributos diversos como eternidade, ou seja, ele é eterno, João 8,58. Onisciência em Lucas 6,8. E onipotência também. Mateus 28,18 e João 11,38. Imutabilidade, ele é imutável. Ele faz o que somente Deus é capaz de fazer, como perdoar. Isso aqui foi quando Jesus estava em uma certa casa. Muitos vão dizer que é a casa dele, talvez seja a casa dele, porque ninguém vai abrir o telhado da casa de outra pessoa, né? A qual a pessoa não vai aceitar, né? Eu creio que era a casa de Cristo também. E desce ali um leito com um homem dentro aliás, em cima do leito. E essa pessoa desce ali, aqueles irmãos descem, aquelas pessoas descem, aquele aleijado. E Jesus aponta para ele e diz: olha, filho, perdoados estão os seus pecados. E muitos que estavam ali, fariseus, escribas, mas quem é esse que fala blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão o próprio Deus? Ele diz: para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, né? Não só isso também. A ti digo, homem, levanta, pega o teu leito e vai para tua casa. Então o homem imediatamente se levantou e foi para a casa dele, meus amados. Que coisa maravilhosa, né? E Cristo, ele estava dizendo: eu sou Deus também, né? Eu sou Deus, ou seja, eu faço parte da Trindade, eu faço parte do campo de Cristo aí, do meu Pai, né? Jesus, ele veio apresentar o teu Pai, ou representá-lo, ou apontar para o Pai. É isso que eu já falei, né? Perfeita humanidade em Cristo encarnado aqui, João 8,40. A unção da divindade e da humanidade no Cristo encarnado, a união das duas naturezas de Cristo, é chamada de união hipostaica. É um dos conceitos mais difíceis de se entender da teologia cristã. Isso é realmente verdade. O significado de natureza é um conjunto de atributos. Jesus mantinha todos os atributos divinos e todos os atributos de um perfeito ser humano. Ou seja, Cristo, ele foi o Adão perfeito. Deus chega para Adão e diz: domine sobre os peixes do mar, sobre todos os animais, sobre as plantas, enfim. E vemos isso se cumprindo nos evangelhos, a partir de Mateus. Quando Cristo ele inicia o teu ministério na terra, todos vão ver que ele seca ali uma figueira, né? Ele amaldiçoou a figueira seca, ou seja, domínio sobre as plantas, né? E domínio sobre o mar também,
Ele anda sobre as águas, né? Ele para ali o vento, a tempestade, né? E temos domínio sobre os animais, que foi o domínio sobre os peixes, né? A pesca maravilhosa, né? Enfim, o segundo Adão, mas perfeito, foi tentado também por Satanás, né? E não caiu. Pois é, a natureza divina de Cristo e o caráter da união, as duas naturezas de Cristo estavam unidas, sendo inconfundíveis, mutáveis, invisíveis e inseparáveis, e formando uma única pessoa, ou seja, Jesus e o Pai são uma em unidade, tá? E temos aqui alguns atributos de Cristo: Cristo como profeta, Cristo como sacerdote, Cristo como rei, tá? Inclusive colocaram em cima da cruz, né, a palavra Enre, né? Que significava ali rei. A profecia, Isaías profetizou o nascimento de uma criança, né? Isaías 9:7, que é Cristo, né? E aqui, para finalizarmos esta nossa aula, eu vou aqui para o final, já que ali é só a continuação, né? A continuação disso aqui, ó. Espera aí, vou mostrar para vocês. Estudos do auto-esvaziamento de Cristo, ou seja, Cristo, resumindo aqui tudo isso, tá, meus amados e amadas? Cristo, ele se esvaziou da tua glória para viver como homem na terra, para suportar as dores que o homem passa. Então, Cristo, ele sabe, né? Ele estava sujeito aos mesmos pecados que nós, estava sujeito a ficar com fome. Por exemplo, se tivesse o Covid naquela época lá, Cristo, como ele se esvaziou da sua glória, Cristo, o próprio Jesus, ele era sujeito a pegar o Covid-19, né? Não posso falar essa palavra agora, mas ele estava sujeito às mesmas tentações, tanto que Satanás tentou ele, né? E ele se mostrou sacrifício vivo, sacrifício perfeito, meus amados. Tá bom? A origem do conceito aqui embaixo. Enfim, vamos lá para o final desta aula. E aqui o testemunho de Cristo. Os escribas dão um testemunho da vida sem pecado de Jesus. Ele foi chamado santo desde seu nascimento, né? Em Lucas 1,35 aqui. O debate sobre a impecabilidade de Cristo. Há uma antiga discussão sobre a possibilidade ou não de Jesus cometer pecados em seu ministério terreno. Eu creio que não, tá? Porque senão ele não seria o sacrifício perfeito, né? Impecabilidade. Eu não posso pecar. É o conceito que ele podia pecar. Sim, como eu disse, ele estava sujeito às mesmas tentações, mas não o fez. Se chama pecabilidade. Eu posso não pecar. É a palavra original para isso. Quem defende a pecabilidade de Cristo faz com base na afirmação de que ele foi tentado e porque poderia pecar. E se isso não fosse possível, não poderia ser dito que a tentação foi real. Um defensor desse ponto de vista é Charles Hodge, quem rejeita essa ideia, que defende a impecabilidade, refuta o argumento que a impecabilidade não anula o ato da tentação, assim como a possibilidade de um couraçado ser vencido por uma jangada não invalida os ataques da minúscula embarcação. Segundo esse ponto de vista, a impecabilidade não depende da ausência de tentação, mas da ausência de vontade de pecar. O defensor desse ponto de vista é William Shedd. A natureza da tentação de Cristo aqui. A Bíblia afirma que Cristo foi tentado como ser humano. Hebreus 4,15. A dificuldade de algumas linhas aceitarem isso é o fato de Tiago afirmar que Deus não pode ser tentado. Em Tiago 1,13.
Aparentemente, diante disso, ou Cristo não é Deus ou não foi tentado, como nenhum teólogo conservador está disposto a atacar a divindade de Cristo. A discussão é sobre se Cristo foi ou não tentado, se ele podia ou não ceder à tentação. São dois debates distintos que se entrelaçam e repousam sobre os mesmos fundamentos. Ou seja, no campo teológico temos diversas discussões, ou seja, alguns são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas, outros aceitam aí o preterismo, né? O que é o preterismo aí? Acredito que Cristo já veio, né? Ou seja, na sua segunda vinda, tá, meus amados? Eu creio que Jesus já veio na primeira, né? Estou dizendo, a teologia ela é um campo bem aberto, né? É um campo discutível, né? É um campo que dá para debater diversos temas dentro do campo teológico. E o problema do conceito da pecabilidade de Cristo, várias implicações desejáveis surgem na defesa da pecabilidade de Cristo. Ele era imutável, soberano, e as profecias se cumpriram aqui. Eu vou para o finalzinho aqui, meus amados, porque temos aqui a ascensão de Cristo, né? Que vocês podem ler depois aí na tua apostila, de página 24, tá? Vou para o final desta página, que é a página 26 aqui, a 27, a página 27 é apenas aqui o cifrão da faculdade aqui, né? Eu vou para capítulo 26 aqui. A morte de Cristo foi para a reconciliação do homem. Reconciliação significa mudança de relacionamento, onde havia hostilidade, agora há paz e harmonia entre as partes. Sejam homens entre si, Mateus, né, o Evangelho de Mateus e 1 Coríntios, aqui também sejam homens, e a morte de Cristo foi para a apropriação de Deus. O conceito de apropriação significa tornar alguém favorável a outro Deus, que era inimigo do homem. Perdido, que está virado contra ele, se torna agora favorável do homem em relacionamento com ele. Temos as evidências da propiciação, do sacrifício de Cristo, e cremos que Cristo ele foi o Cordeiro sem mancha, sem mácula, a qual todos nós temos este conceito que Cristo ele é a pedra de esquina, né? Ele é o nosso Salvador, nosso mediador diante de Deus. Então todos vocês estão fazendo esse curso, quero que vocês leiam a apostila, que é mais importante. Talvez eu não passei da forma que você desejasse, né? Mas dentro do campo teológico temos esses conceitos, né? Se Cristo errou ou não. Talvez choque você, que é um religioso de plantão, né? Talvez você que aprendeu a vida toda assim, e talvez haja essa desconstrução, de certa forma, como diz respeito ao Mashiach, a Jesus. Shalom, shalom, que Deus te abençoe. E essa apostila ficará disponível juntamente com este vídeo totalmente grátis para você. Que Deus possa lhe abençoar grandemente.